Então, tô aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje a primeira coisa que eu tô a fim de falar aqui com vocês é sobre a franquia de jogos chamada Guitar Hero, né? Mas principalmente das três primeiros jogos da franquia, porque foram os que eu conheci mais, que eu me envolvi mais, que eu joguei de verdade. Os outros eu devo ter jogado muito menos. Os que joguei, tenho certeza que, sei lá, os últimos dois ou três Guitar Hero eu nem cheguei a colocar as minhas mãos. Então, né, eu tô a fim de falar dos três primeiros jogos e comentar assim, porque foi ouvindo algumas músicas que eu tenho aqui no meu computador que faziam parte da tracklist desse jogo, me fez achar que era um tópico interessante de estar abordando aqui, porque Guitar Hero eu acho que dá pra ser considerado assim, um grande marco de uma geração, sabe? Eu acho que uma parcela bem específica assim, de pessoas tiveram um primeiro contato, sabe? Ou um maior contato com o rock, com o metal, através desses jogos. E eu mesmo tive assim duas fases de relacionamento com a franquia. O primeiro jogo da franquia, o Guitar Hero original, ele foi lançado em novembro de 2005. E eu tenho quase certeza que eu joguei ele em 2006, né, no ano seguinte. Mas tem algumas questões, por exemplo, eu não ouvia rock nem metal nessa época, né? Em 2006 eu tava na minha sexta série, então eu devia ter 12 anos de idade, entendeu? Eu ia fazer 13 anos. Então, nessa época eu não ouvia rock e metal, exceto aqueles que, alguns que eram famosos, tocavam nos programas de clipe, sabe? Tipo, ocasional Linkin Park, por exemplo. Algo desse tipo. Mas, de modo geral, não era um gênero que eu ouvia muito, não. E nem o meu irmão. Mas o meu irmão foi a pessoa que teve a vontade de adquirir esse jogo daí pra gente jogar no nosso Play 2 piratão, né? Nosso Play 2 bloqueado, porque nessa época ele tava no ensino médio e ele foi na casa de algum colega dele que jogava esse jogo, mostrou pra ele lá o jogo e tal, e ele achou legal, mesmo ele não sendo alguém que escuta rock, alguém que escuta metal, ele achou legal o gameplay mesmo, né? E eu particularmente também gosto do gameplay porque eu gosto de jogos assim de, digamos, de quebra-cabeça, sabe? De puzzle. Que é basicamente o que o Guitar Hero é em essência. Também é um jogo de ritmo, né? Mas enfim, eu gosto desse estilo de jogo. Então, meu irmão trouxe pra casa e mesmo eu também não sendo envolvido com rock, eu joguei e eu curti. E acabamos assim, né, gostando e tal. Só que teve uma anos depois, e quando eu digo anos depois, não é muitos anos depois, é tipo assim, uns 2 ou 3 anos depois, né, que daí eu já tava mais ligado no rock, ouvindo mais metal, fazia mais um pouco parte da minha vida e tudo mais, que daí também conheci um pessoal que era mais ligado nesse jogo, entendeu? Um pessoal que eu conheci no ensino médio que já tinha jogado horas e horas e horas e eram bem melhores que eu assim no jogo, né? Alguns amigos meus, outras pessoas que não eram necessariamente amigos, mas que eu conheci ali na época do ensino médio, né? Tinha uma experiência maior. E daí eu lembro que na época que o Guitar Hero 3 tava mais popular, que o Guitar Hero 3 também é de 2006, 2007, só que né, ele foi o que perdurou assim até 2009, 2010, o pessoal ainda jogava Guitar Hero 13 e falava bastante dele ainda por ter sido, sei lá, o de maior alcance, talvez o de maior destaque, sabe? Chegou muita gente, acredito que muita gente aqui no Brasil jogou muito mais o Guitar Hero 3 do que os outros dois, sabe? Então, né, o que eu vou falar daí vai ser basicamente assim, comentar sobre a tracklist mesmo, assim, desses jogos e tudo mais. Tentar reviver algumas memórias relacionadas a essa franquia, né? Que foi o contato de muita gente que não ligava muito pra rock, talvez, e jogando esse jogo adquiriu talvez um hábito maior. Ou no meu caso, eu nem consideraria que foi o Guitar Hero que me fez ouvir mais rock. Tanto é que eu só comecei a ouvir depois, graças à internet mesmo. Só que a minha relação com o jogo, depois que eu já tinha já um certo apreço, né, pelo rock, pelo metal, com certeza se tornou diferente, né? Eu comecei a gostar mais e jogar mais tempo, também me envolver mais, então, né, não foi o Guitar Hero que me levou pro rock, mas o rock me levou pro Guitar Hero, talvez. Tá bom, então, falando do primeiro jogo, tem uma questão também que, como, basicamente, dá pra se dizer que o Guitar Hero foi um jogo originalmente feito por uma indie, sabe? Não foi um grande, hiper, mega projeto de uma empresa grande e famosa e tal. Os estúdios responsáveis por fazer o Guitar Hero, o primeiro, não eram assim, eles não estavam fazendo assim uma puta mega projeto achando que eles iam arrecadar muita grana. Tanto é que todas as músicas daquele jogo eram covers que eu não sabia, porque eu acho que eu não conhecia nenhuma dessas músicas, sabe? Quando eu joguei ele lá em 2006, do Guitar Hero 1, no caso, todas essas músicas eram covers, e anos depois, quando eu fui conhecer várias delas pela versão original,
A versão original de quase todas é muito superior. Deve ter algumas aí que, se tu ouvir de novo, tu vai ver, porra, esse cover aqui tá bom demais. Mas a maioria das músicas, pelo menos que eu gosto, que eu baixei, a versão que tinha no Guitar Hero era muito pior. E quando eu conhecia a versão original, eu ficava, caralho, olha como essa música é boa, olha como essa música é foda. Né? Daí, acho que eu não vou ler todas as 43 faixas, eu acho que tem no jogo, fora as faixas bônus, mas comentar aquelas que eu tenho aqui no meu computador, ou alguma que eu acho que vale a pena ser falada, sei lá. Bom, tem Ace of Spades do Motorhead, que essa daí também é muito melhor ouvir a versão, né? Do Motorhead, não a versão que tem no jogo e tal. Cowboys From Hell do Pantera também é outra música bem famosa. Fat Lip Sun for One, essa que é uma música que eu tenho no meu computador, eu gosto bastante dessa música. Tem a música Godzilla do Blue Osterkut, essa música é muito legal. Eu já sou muito fã do Godzilla, já é um dos meus personagens assim, favoritos. Quem acompanha o programa já deve ter ouvido falar algo desse tipo. Então, uma música com o título Godzilla e sobre o Godzilla, eu já vou estar, né, meio que inclinado a curtir ela. Mas o pior é que eu realmente acho essa música muito foda. Até que quando ela fizeram, tipo, um cover remix dela pro filme do Godzilla de 2000 e... Porra, agora vai me falhar quando que foi lançado o King of Monsters? 2017, sei lá, 2018. Fizeram um cover pra esse filme e ficou muito bom também, né? Mas eu gosto muito dessa música que é original, do Blue Oyster Cult. Que mais que a gente tem aqui? I Love Rock and Roll, né? Que é a primeira faixa do jogo. Essa aqui, todo mundo que jogou Guitar Hero 1 deve se lembrar dela. Não só porque ela é uma música famosa independentemente do jogo, mas né, é a primeira faixa. Então, pelo menos essa música que tu jogou, né? I Love Rock and Roll. Aí tem a Wanna Be Sedated, que também era do primeiro setlist ali do jogo. Eu não tenho a Wanna Be Sedated, né? A música do Ramones no meu computador, mas eu acho que eu tenho um cover do Offspring e tal. E aí tem My Infected de Bad Religion, essa música aqui é muito boa. Essa daí foi uma música que eu conheci por causa do jogo e eu aprendi a gostar por causa do jogo, mas que a versão original, né, da banda mesmo que compôs Bad Religion é muito melhor do que o cover, é bom demais, né? Iron Man do Black Sabbath eu também conheci por causa desse jogo aqui, né? Mesmo Black Sabbath sendo uma das bandas mais famosas, digamos assim, do mundo do metal, eu não fazia parte do que eu ouvia. Tem Killer Queen do Queen também. More Than a Feeling do Boston, que era uma música que eu me lembro quando eu jogava, quando eu era piá, eu curtia. Na realidade, hoje em dia eu acho, sei lá, meio nada a ver, tá ligado? E também a versão do jogo é muito pior, né? A versão original é muito melhor, mas ainda assim né, é uma música que eu meio que cago pra ela, mas na época que eu jogava quando eu era piá, eu curtia bastante. Ah, tem a No One Knows do Queens of the Stone Age, essa música eu adoro, eu acho muito foda. Eu já gostava no jogo jogando ela, depois que eu conheci outros amigos que também curtiam a música, a gente ficava fazendo memes com a letra, fazendo piadas com a letra, mas ainda assim eu ouço essa música, deixa eu ver, já faz 15 anos que eu ouço ela é de 2002, mas eu conheci, né, em 2006. Eu acho a música muito foda. Dá pra abrir um parênteses aqui com Queens of the Stone Age também, que é uma banda que eu já ouvi há um tempo, já curti há algum tempo, mas que é o tipo de artista que, pra mim, é bem claro que a relação com ele e o jeito que tu percebe as músicas, que tu aprecia as músicas dele antes de tu fumar maconha e depois de fumar maconha é muito distinta, né? Pra quem não sabe, Queens of the Stone Age é uma banda que se descreve como stoned rock, que seria rock de chapado, rock pra chapado. Então, basicamente a maconha tá ligada ao trabalho artístico deles mesmo, né? O que é difícil tu definir em questões técnicas, explicar por A mais B o que seria stoned rock ou stoner rock, né? Mas eu posso dizer que eu compreendo. Eu já achava legal o trabalho do Queens of the Stone Age antes de conhecer a maconha. Mas depois que eu comecei a fumar, a maioria das músicas que eu curtia do Queens of the Stone Age eu comecei a curtir muito mais. E várias que eu ainda não tinha dado muita bola, agora pra mim são muito foda. Então, né, fica essa dica. Quem já ouviu Queens of the Stone Age, ouça Chapado, que é outra experiência muito melhor. É muito superior. Né? Aí depois tem a música Sharp Dressed Man do ZZ Top, outra música que eu tenho no meu computador, é muito legal. Smoke the Water do Deep Purple, eu acho que eu tenho ela porque eu tenho um álbum do Deep Purple que tem ela, mas eu acho uma música meio chata hoje em dia e tal, mas não é ruim não. Aí tem Stellar do Incubus, eu gosto, Incubus ou Incubus, eu vou falar Incubus mesmo, é melhor. Essa música Stellar é muito boa, mas a versão original. O cover desse jogo é muito ruim. Tanto é que eu não ligava muito pra essa música no jogo, mas depois que eu ouvi ela, né, baixei a versão original e eu ouvi e fiquei, caralho, essa música é foda pra caralho, mas a versão do jogo é lamentável. Né? Symphony of Destruction do Megadeth, né?
Falei direito? Symphony of Destruction? Não sei. Symphony of Destruction do Megadeth, uma outra música bem legal de se jogar no jogo. Take Me Out do Franz Ferdinand também era memorável dentro do jogo. Thunder Kiss 65 do White Zombie eu achava muito tri também de jogar. E. You Got Another Thing Coming do Judas Priest também, muito boa, muito foda, né? E das faixas bônus eu vou te dizer que eu não joguei muito, quase nenhuma, né? Por incrível que pareça, sei lá. A única que eu tenho no meu computador é a faixa título, né? Que é a música Guitar Hero, que eu acredito que foi composta especificamente pro jogo, que eu realmente acho legal. Eu ouço ela há muito tempo e se não é só por questões nostálgicas, sempre que toca eu acho uma música maneira ali e tal. Claro que, né, o apelo sempre vai ser lembrar do jogo que ele faz parte, mas ainda assim eu acho uma música foda, né? Agora pulando pro Guitar Hero 2, que com certeza foi o Guitar Hero, pra mim, desses três que eu vou estar falando aqui com vocês, o Guitar Hero 2 é o que menos me marcou, né? O primeiro é o primeiro, é o que fez tu conhecer o gênero, e o terceiro foi realmente, assim, o que fez muito mais gente jogar, e eu acredito que a jogabilidade do jogo também estava melhor, aí eu não me lembro, né, com clareza pra ficar argumentando o porquê, mas eu acredito que muita gente concorda que o Guitar Hero 3 é o que tenha, né, as coisas funcionando da melhor forma possível. Maneiro, o Guitar Hero 2 a gente tem Bad Reputation, né, que é uma outra música super famosa, essa aqui eu me lembro de ter jogado no jogo, e eu não me lembro se essas músicas são cover ou não, né. Tem Beast and the Harlot do Avenged Sevenfold, que eu acho que foi a primeira música do Avenged que eu ouvi na vida, né, eu não sou fã de Avenged, pra quem não sabe. Deixa eu ver se tem mais alguma música aqui que eu queira comentar, né? Porque, como eu falei, esse aqui não é um jogo que eu me envolvi tanto quanto os outros dois. Tem Killing the Name Of, do Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, que também acho que foi a primeira música do Rage Against the Machine que eu ouvi, pra ver, né, como foi o primeiro contato com várias das bandas bem famosas eu tive aqui, né? Com esses jogos. Nananana. Porra, tá foda, hein? Shout at the Devil do Motley Crue, me lembro. Shout! Shout também foi a primeira vez que eu ouvi, eu acho. A Strutter do Kiss, essa música eu gosto muito, eu tenho. Eu ouço até que bastante coisa do Kiss, na verdade, é uma banda que eu tenho bastante, se for parar pra pensar, acho que tem bastante álbuns ali e tal. Nem todas as músicas deles eu curto muito, mas essa Strutter é uma que eu gosto bastante e tal. E eu acho que eu também conheci assim nesse jogo aqui também e tal. Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses, que também é o tipo de música que é muito famosa, independentemente de estar nesse jogo ou não, né? Mas que ninguém vai se esquecer de ter jogado ela aqui nesse jogo. Tem The Trooper do Iron Maiden, que é muito boa. War Pigs do Black Sabbath. E é isso aí. As músicas bônus, eu não sei se tem qualquer coisa que eu queira comentar com vocês. Deu pra ver que quando se trata desses Guitar Hero, esse aqui vai ser o que eu menos vou ter pra falar, mas já era uma coisa que eu tinha percebido. Por algum motivo, esse aqui provavelmente era a parte que eu falei do Limbo, sabe? Eu já não era o jogo, não era novidade e eu ainda não ouvia rock e metal, e eu não tinha amigos que ouviam rock e metal na época que eu jogava Guitar Hero 2. Mas aí depois, né, alguns anos, que eu falei, passados, eu já tinha jogado Guitar Hero 3 antes de conhecer esses meus amigos, mas depois eu comecei a dar com eles e trocando informações e opiniões, e nessa época eu já estava mais ligado à música, eu comecei a me pegar mais a esse jogo, e daí teve o Guitar Hero 3, né, que essa aqui eu acho que a maioria das pessoas deve ter jogado mais do que os outros aqui e tal. Tem várias músicas que eu me lembro, como, tipo, Anarchy in the UK, do Sex Pistols, né, tem Barracuda do Heart, que é outra música famosa, Before I Forget, do Slipknot também, outra banda que foi bem famosa ali no meu período da adolescência e tal. Que mais tem aqui? Tem Bulls on Parade, do Rage Against the Machine também. Cities on Flame with Rock and Roll, que também é do Blue Oyster Cult, também é a música que eu gosto. Cliffs of Dover, do Eric Johnson, que era um instrumental bem maneiro. Cult of Personality, do Living Colour, que é uma música que eu gosto bastante. Nesse jogo aqui eu tenho outra história com essa música aqui, em outro contexto, em outro cenário, que não seja nesse jogo, que faz com que eu goste menos dela, mas dentro desse jogo eu acho essa música muito foda. The Devil Went Down to Georgia, que é muito legal, que é a música que acho que é a música que tu joga contra o diabo no final do jogo e tal, né? Essa música é muito maneira, eu tenho a versão, não rock and roll, a versão que é e com violino e os caralho e tal, porque a letra é sobre isso, né? O diabo desceu até a Georgia e tal. Que é do cara que o violinista que é desafiado pelo diabo, ou ele desafia o diabo, acho que o diabo que desafia ele, e ele compete com o diabo e vence o diabo, né? Então tipo, isso daí, ah, fizeram pro jogo uma versão daí de metal, né? Mas a música original é bem mais antiga, até onde eu sei.
Aí tem Even Flow do Pearl Jam. O que mais que tem aqui? Hit Me With Your Best Shot, que é outra música que eu me lembro. Pat Benatar. The Music, Knights of Sidonia. O que mais tem? Miss Murder. Bah, essa música é legal. E eu não me lembrava dela. Me lembrei agora lendo esse nome. Eu acho que eu não tô com ela baixada no meu computador. Eu acho que eu vou baixar. Ela é bem legal, essa música Miss Murder, da banda AF. Eu lembro que ela... AF. Eu lembro que ela tem uma intro bem longa que não tá no jogo e tal, né? Por razões óbvias. Mississippi Queen do Mountain. Essa aqui eu me lembro. Mississippi Queen! Tá, Monsters, do Matchbook Romance. Essa é outra música que eu tenho no meu computador. É uma música bem legal. My Name is Jonas, do Weezer. The Number of the Beast, do Iron Maiden. Né? Do Metallica. Painted Black, do Rolling Stones. Paranoid, do Black Sabbath. Tem muita música aqui que vocês devem ter ouvido dentro e fora desse jogo, né? Raining Blood, do Slayer. Rock and Roll Night, do Kiss, que é outra música que eu tenho no meu computador, né? Que também é bem famosa. Sabotage do Beast Boys. Olha, eu vou te dizer que eu me lembro dessa música, eu ouvi ela recentemente, mas eu não me lembrava que ela tinha no Guitar Hero 3. Até tá lendo aqui agora. Que viagem, né? Rock You Like a Hurricane, que é outra música bem famosa. Essa daí é dos Scorpions, né? School's Out, do Alice Cooper. Slow Ride, do Foghat, que todo mundo vai se lembrar como a música Barbada, que é a primeira música do jogo, né? Slow Ride. My Story of My Life, de Social Distortion. É uma música bem legal também. Streaking, do Disturbed, eu curto também, tem aqui nessa música, tem aqui nesse jogo. Talk Dirty to Me, né, do Poison, né, Fale Sujinho pra mim, clássica, muito boa também. Welcome to the Jungle, e é isso aí. Tem mais música, né, mas eu só li algumas, assim, que, para não, né, não ficar ainda mais soterrado. Essa aqui eu me lembro de algumas das músicas que são bônus. Essa música Don't Hold Back, de uma banda chamada The Sleeping, eu tenho no meu computador, eu acho bem foda. Tem essa música aqui também que é FCP Remix, essa aqui eu não tenho no meu computador, mas é bem legal, de uma banda chamada Fall of Troy. O que mais que tem aqui? Se é que vale a pena estar falando. Tem My Curse, do Kill Switch Engage, essa música é foda, é pica, eu gosto de Kill Switch Engage. Prey of the Refuge, do Rise Against. Essa aqui eu não conheci por causa desse jogo, porque eu gosto muito de Rise Against, então foi o contrário, né? Essa música Radio Song, do Superbus, eu tenho no meu computador, é legal aquela música da vocalista francesa. Acho que a banda inteira é francesa, né? Mas por algum motivo é mais fácil me lembrar da vocalista, porque ela tá falando, ela tá tocando um instrumento. E é isso aí, né? E tem a música Through the Fire Flames, do Dragon Force, que eu praticamente caguei muito, porque eu me lembro que, tipo, eu já via Power Metal quando eu fiquei sabendo dessa música e tudo mais, e eu me lembro que eu não gostava muito do fato de que muita gente tava, tipo, eles reagiam como se, sabe, era um bagulho assim, como posso dizer, exageradamente, sabe, tipo assim, nossa, é a música mais rápida, é a música mais isso, a música mais aquilo, mas pra quem ouve Power Metal, tipo, é uma música bem normal, tá ligado? E daí eu me lembro que eu tinha essa cruza lá. Claro que hoje em dia meio que não tem por que ter isso, porque, né, não tem mais fanboy de Dragon Force e nem de True the Fire Flames. Então, né, eu tô falando isso só pra me lembrar como é que era na época. Mas na época existia um pessoal que, na minha opinião, ficava embasbacado com essa música e tal. E não acho que seja uma música ruim, mas eu me lembro que na época eu não conseguia nem ouvir muito ela. E eu não gostava, eu nunca cheguei a ser um fã de Dragon Force, por causa que eu via muita gente falando assim. Como, tipo, dá pra ver que era o primeiro contato daquela pessoa com Power Metal, ela ficava embasbacada, né? Mas como hoje em dia Dragon Force nessa música são famosos, meio que não faz sentido ter um hate por ela e tal. Mas, né, ah, na época isso acontecia. Mas eu já curtia muito Power Metal, já ouvia bastante música de Power Metal. E era isso aí, cara, pra falar de, de Guitar Hero, era isso que eu tinha pra falar, então, né? É um jogo que acredito que foi bem marcante para uma geração aí de pessoas, tá ligado? O pessoal aí que viveu, ou, né, não vou dizer que nasceu, porque nasceu era muito pequeno, mas que viveu a sua pré-adolescência ou adolescência aí entre 2006 e 2000 e sei lá, não sei até que ano dá pra dizer que esses jogos foram populares, mas vou dizer assim 2006, 2012, vamos falar assim. Muita gente conheceu, jogou,
né? E teve contato com várias de suas primeiras músicas, várias de suas primeiras bandas com o Guitar Hero. Então eu acho interessante, né, esse tipo de reflexão, porque foi oferecia ali um negócio que muita gente não estava acostumado, entendeu? Que era esse negócio de ouvir rock, ouvir metal, e também tinha um caráter de competição, né? Tinha gente que era muito bom, muito viciado nesse jogo, fazia umas performances malucas. Ah, eu sempre joguei com controle, né? Eu nunca tive as guitarras, pra ser verdade, para falar a verdade. Então a minha experiência que eu tô falando é toda baseada em jogar com controle, apertando as defesas e tal. Eu era um jogador ruim, né? Não era, tipo, conseguia fazer grandes performances nesse jogo, não, mas eu sei que tem muita gente que chegou a competir e se aperfeiçoar, e eu acredito que né, pra chegar no alto nível do Guitar Hero, tu tinha que se dedicar bastante, tá ligado? O mesmo que tu vai estar se dedicando, não o mesmo em questão de técnica, mas quero dizer que vai ter que se esforçar, basicamente, o que tu poderia estar fazendo para aprender a tocar uma guitarra de verdade, tá ligado? Porque, considerando a dificuldade das músicas e a qualidade que outras pessoas conseguiam tocar, se tu queria jogar, ó, minha gata arranhando a parede, se tu queria jogar e vencer contra gente que joga bem, tu ia ter que ser uma pessoa que se esforça pra caralho, né? Então, né, acho que já ficou, sei lá, 20 minutos, né, falando de Guitar Hero, mas era pra ser principalmente focado nele, talvez, esse programa, né? Mas uma coisa que eu acho que daí deixar o episódio mais enxuto, e dessa vez vai ter um pouco a ver com o que foi falado, né, até aqui, é falar um pouco assim, eu acho que eu posso falar um pouco assim da minha relação, né, com o rock, com o metal, porque que são dois gêneros que eu ouço há bastante tempo, de quais são as coisas que eu gosto, que eu curto de verdade nesse tipo de música, sabe? O que que me fez conhecer, agora a gata fica miando aqui na volta, mas né, vou ter que aguentar. Me fez conhecer, me aprofundar, me apaixonar e me envolver com esses gêneros musicais. Então, na verdade, pra mim, o que realmente é mais atraente, sabe? Eu fico separando rock e metal porque existe diferença, sabe? Quem escuta, sabe, mais ou menos, sabe como catalogar mentalmente. E claro que também deve ter questões assim mais práticas, tipo, o que que é rock, o que que é metal. Mas eu também não me incomodo muito com isso, sabe? Tipo, se a pessoa chama uma banda que eu chamo de metal, ela chama de rock, pra mim tanto faz, entendeu? Mas dentro da minha cabeça eu faço uma separação e meio que eu já me acostumei que, tipo, eu gosto muito de rock, mas ainda acho que se eu fosse fazer uma competição, sabe, pensar quais são as minhas músicas favoritas de cada gênero e quantas são, eu acho que quase certo que o metal seria na frente, tá ligado? E por que isso? Por causa que é uma questão assim lírica e temática e tudo mais. Por exemplo, para ser mais específico, eu acho que quando se fala assim de versatilidade, e na hora de falar versatilidade, aí eu tô falando assim de todos os pontos da estrutura musical, sabe? Tanto assim de como ela vai soar, falando em como os instrumentos vão ser tocados, que tipo de som eles vão fazer, e até também na parte lírica, sabe? Estrutural, que tipo de melodia vai ter, do que vai ser falado na letra. Eu acho que o metal e o rock, daí tratando os dois como um único gênero, entendeu? Eu acho que eles são indiscutivelmente assim o gênero mais versátil de todos, porque eu não conheço nenhum outro gênero musical que seja tão abrangente mesmo, sabe? Tem Tu consegue encontrar uma letra de rock, uma letra de metal sobre absolutamente qualquer assunto, sabe, possível, sabe? Desde coisas extremamente específicas, sabe? Que o intérprete, né, ou a pessoa que escreveu a letra, foi lá e fez questão de falar sobre algo bem específico, um cenário, um objeto, uma narrativa, uma sensação, um sentimento, sabe? Um negócio que é especificamente sobre algo, sabe? Por exemplo, tem músicas que eu conheço que é sobre um boné de caminhoneiro, tá ligado? O cara fez uma música, ele compôs, fez uma letra sobre um boné que ele veste um boné de caminhoneiro, sabe? Ao mesmo tempo que tem letras que falam de todos os sentimentos, todas as sensações, todos os pontos da sociedade, com críticas para sociedades reais e fictícias, sabe? Letras que falam de coisas que podem acontecer, letras que falam de coisas que não podem acontecer, sabe? Letras que falam de universos paralelos, que falam de cenários fictícios, entendeu? Eu que falei, por exemplo, de Power Metal, que eu ouço. O gênero de Power Metal é todo feito sobre o quê? Não todo, mas a grande maioria das bandas eles narram sobre
cenários de ficção, de fantasia, da mesma maneira que tu poderia estar lendo um livro, estilo Senhor dos Anéis, entendeu? As bandas de power metal vão estar falando coisas desse tipo, entendeu? Falando de raças diferentes, sabe? Espécies, sabe? De criaturas como dragão e monstros e esse tipo de coisa, sabe? Então o power metal tem tudo isso e tem... Aí vai ter uma banda dentro do Power Metal que ela vai ser diferente, que ela vai cantar sobre o quê? Guerra, sabe? Vai escrever músicas diferentes falando de várias guerras que aconteceram pela história da humanidade, sabe? Combates, confrontos, sabe? Entre dois exércitos inimigos. Uma banda inteira que conseguiu fazer um trabalho de vários e vários discos só sobre isso. Por quê? Porque na humanidade tem guerra pra caralho, né? Se tu estudar, se tu ler, se tu refletir sobre aquilo lá, dá pra te assim, buscar uma inspiração e fazer uma melodia, uma música, né, que conta aquela história, né? Então, o rock e o metal, eles têm isso que eu acho que é mais do que, tipo, né, que qualquer outro gênero que eu conheço, sabe, de música, entendeu? Alguns gêneros musicais são mais limitados, entendeu? As letras deles são mais, tipo, falam de menos uma gama menor de possíveis de assuntos, entendeu? Vamos pegar assim, por exemplo, porra, sertanejo, sabe? Realisticamente, quantos assuntos diferentes já foram falados por músicas sertanejas? Pelo menos as grandes músicas mainstream, sabe? Assim, seja o sertanejo que era cantado, o sertanejo popular de antigamente, que era o quê? Aquele padrão de dupla, sabe? Estilo Zé de Camargo e Luciano, sabe? Leandro e Leonardo, esse tipo de sertanejo aí. Ou o que depois se tornou, sabe? Sertanejo universitário. Se realmente alguém fosse listar todos os assuntos diferentes, os tópicos diferentes, sobre o que foi falado numa música de sertanejo, sabe? Provavelmente eu acho que não teriam lá tantos assuntos assim, entendeu? Eu duvido que tenha algum sertanejo que esteja falando de um cenário fictício, um sertanejo que está falando sobre goblins, um sertanejo que está falando sobre guerra, um sertanejo que está falando sobre pobreza, sabe? Um sertanejo que está falando sobre abandono paterno. Talvez tenha um ou que outro, claro, mas eu estou aí jogando vários e vários temas, vários e vários assuntos, porque eu tenho certeza absoluta que qualquer coisa que passar na tua cabeça, sabe? Tu pensar uma coisa que pode acontecer, que não pode acontecer, alguma coisa que tu já passou, que outra pessoa já passou, qualquer coisa possível, sabe? E ainda mais falando de eventos históricos e os caralho, tudo. Qualquer assunto, qualquer tema, qualquer situação, por menor ou maior que ela seja, eu acho que existe aí no catálogo de uma banda de rock ou de metal que vai estar falando daquele assunto, sabe? Eu acho que é bem impossível ter qualquer assunto existente nesse mundo que nenhum artista que se identifica como alguém do rock ou do metal nunca tenha tocado, nunca tenha cantado, sabe? Eu acho que isso daí é a principal razão para eu achar fascinante, assim, porque daí eu acho que tem uma grande variedade, assim, de assuntos, de temas, de tópicos, de coisas ali que eu posso consultar, entendeu? Eu posso estar vendo, né, uma sensação, uma perspectiva, um sentimento, eu posso estar buscando uma inspiração, e para mim o rock e metal sempre foi inspirador por causa disso. Por causa que não tem nada na minha vida que não possa ter alguma música que tenha algo a ver com aquele momento, sabe? Alguns outros gêneros, eles vão estar mais atendendo um estado de espírito específico, entendeu? Ou uma mentalidade específica, porque aquelas músicas que tu vai encontrar naquele gênero, geralmente vão estar falando sobre A, B, C ou X, Y, Z, sabe? E é isso que tu vai ter. Agora, quando você fala de rock e metal, ou se tu quiser separar os dois, só do rock ou só do metal, eu acho que qualquer um dos dois se garante ainda como um gênero que tem mais, sabe, opções diferentes de assuntos, mas ainda acho que se tivesse que botar o rock contra o metal, acho que o metal ia ganhar, porque tem muitos subgêneros, sabe? Tem muita variedade e opção. Daí, para concluir, eu vou falar sobre esse lance assim de como é que é mesmo assim o termo, os rótulos no metal, sabe? O que eu acho de rótulo no rock no metal? Tipo quando eu falei de stoner rock, stoner de rock, sabe? Tipo assim, como é esse rock de chapado? Quer dizer que essa música é só pra chapado, só pra quem tá ouvindo chapado. Então, eu uso bastante os rótulos de metal para conseguir me comunicar e tá falando com as pessoas, sabe? Eu gosto de chamar as bandas pelos gêneros que elas se identificam, assim, nos jeitos que elas se comunicam, mas também em sites como, por exemplo, assim, o Wikipedia, sabe? O Wikipedia vai estar catalogando o estilo daquela banda de rock de metal. E eu não vejo problema nesses rótulos, por quê? Porque realmente quando se fala de rock e de metal é uma densidade tão grande de música e que elas vão soar tão diferente como tu pode, tipo assim, pensa assim, o punk rock e o black metal, sabe?
punk rock e black metal. Houve um rock, houve um punk rock, houve um black metal. Houve um disco de punk rock e houve um disco de black metal, sabe? Teoricamente, eles são a mesma coisa quando você fala de que eles são rock barra metal. Os dois são rock barra metal. Mas, né, se a pessoa... Imagina se não tivesse esses rótulos. Imagina se quando tu fosse buscar rock e metal, só tivesse esse nome. Rock ou metal, só isso. Não tivesse 25, 30, 40, 50, 100 gêneros de metal diferentes, sabe? Pra mim, esses rótulos facilitam e eu não uso eles como uma coisa pra segregar meus pensamentos, pra pensar assim, nossa, essa banda de tal gênero, então eu não vou gostar de nada do que eles fazem. Eu uso o só pra conseguir me organizar em questão de busca, em questão de pesquisa, sabe? Tipo, ó, tô a fim de conhecer umas bandas de power metal. O que é power metal? Ah, é assim, é sensado, é assim que funciona a estrutura, que tipo de vocal eu vou ver mais normalmente, entendeu? Vocal agudo, vocal lírico, vai ter vocal limpo, vai ter grito, entendeu? A guitarra devagar, como é que é a questão assim, da afinação do instrumento, como é que eu vou ouvir, entendeu? Vai ser um bagulho mais pesado, vai ser um bagulho mais leve, como é que é a bateria, que tipo de som que vai estar ali, entendeu? E quando você fala de gênero de rock e de metal, é uma variedade tão grande e os próprios artistas, eles perambulam por tantas áreas, entendeu? A maioria das bandas nem dá pra dizer que elas são só um estilo, porque ao longo da carreira, ao longo do trabalho que eles vão criando, vai tá tendo muita variação, né? Eles vão estar perambulando por 2 ou 3 ou 4 ou 5 gêneros diferentes, mas ainda assim tu vai ter algumas características que te conseguem fazer com que tu, né, te organize mentalmente. Ah, essa banda é disso, essa banda é daquilo, entendeu? Essa banda é punk, ela pode ter tido vários momentos diferentes na carreira dele, entendeu? Uma parte de uma música que parece mais um punk rock, outra que parece mais um pop punk, outra que parece um new metal, sabe? Mas ela tem um sentimento punk ali no meio, sabe? Então, eu não tenho problema com os rótulos, eu acho que é uma maneira que ajuda bastante na hora de pesquisar e se organizar, entendeu? Eu guardo meus artistas, assim, quando eu faço pastas, assim, hoje em dia eu não faço, mas elas já estão lá faz muito tempo, mas em 2011, 2012, quando eu tava, sabe, conhecendo artistas novos, entendeu? Hoje em dia eu não tenho mais por que fazer isso, porque eu já conheço tanta banda, tanta artista, que eu vivo só do que eles fazem e mais coisas que chegam até mim, né? Alguém que me indica um som, ou eu vejo alguma música no relacionado, eu clico ali, eu ouço, se eu gostar, eu trago pra minha vida, entendeu? E começo a ouvir ela, entendeu? Então, tem esse tipo de coisa, sabe? Mas eu fazia a separação simplesmente porque era um jeito de catalogar, entendeu? A gente cataloga tanta coisa, entendeu? Se a gente vai falar de filme, a gente vai falar de cinema, não é tudo filme, cada filme a gente bota os gêneros. Ah, e um gênero é melhor que o outro, um gênero é pior que o outro, não, caralho, mas eles são diferentes, entendeu? Quando tu vai procurar um filme de terror, tu quer sentir terror, tu quer sentir medo. Quando ela procura um filme de drama, tu quer se emocionar. Um filme de comédia, tu quer dar risada, sabe? Mas é tudo filme. É a mesma coisa que o rock e com o metal, sabe? Tem uma paulada de rock diferente, de gênero diferente, com influência diferente, com estilo diferente, e a mesma coisa vale pro metal. E... sabe? E tudo no final é rock, tudo no final é metal. Não necessariamente algo é melhor ou pior que o outro. Mas eles têm gêneros, eles fazem parte de um arquétipo, né? Eles têm alguma coisa ali que tu consegue se associar. E daí, conforme tu vai aprendendo sobre ti mesmo, os teus gostos, tu vai poder fazer uma pesquisa mais eficiente, entendeu? Ah, as pessoas sabem que tu gosta de... sabe, eu gosto, por exemplo, assim, de power metal, eu gosto de new metal, eu gosto de metalcore, que são coisas que praticamente nem existem mais, entendeu? Eles fizeram parte de uma época ali, entendeu? Mas ao mesmo tempo também eu gosto de heavy metal. E várias das coisas dos meus gostos meio que se contradizem. Por exemplo, assim, eu não me acho um grande fã de hard rock, mas ainda assim, existe muita música de hard rock no meu repertório, sabe? Eu falei de Kiss. Kiss é uma banda de hard rock que eu curto. A minha banda favorita de hard rock é Lorde. Por que é a minha banda favorita? Porque ela tem uma temática bem diferente. Apesar de ela ser uma banda de hard rock estruturalmente, o que eles falam nas letras deles e o estilo de vocal, de cantar, né? É diferente, então isso me chamou a atenção, sabe? E várias bandas, várias vezes na minha cabeça eu nem sei como que eu vou me definir aquela música específica, sabe? Ou, por exemplo, New Metal, sabe? Que é uma coisa que é tão variável. Muita gente que falava assim, que o New Metal é o metal com rap. Mas não é só isso, entendeu? Tem várias bandas que são New Metal, sabe? Se chamam de New Metal, eu consigo perceber um som de New Metal ali, mas não tem rap nenhum, sabe? Então, né? E como é que vai ser New Metal se já tá antigo? Mas agora eu já tô fazendo piada muito específica pra uma parte minúscula da audiência. Mas é isso aí, acho que eu já fui longe nesse papo daí.
Mas, né, música pra mim é sempre divertido de falar, entendeu? Principalmente na questão artística, questão, assim, de expressão, que é o que me encanta tanto, assim, na música. A música é o que mais me inspirou a viver minha vida, a sobreviver minha vida, a tentar fazer algo da minha vida, a tentar criar, a tentar virar escritor de literatura fantástica. Pra mim, a música é o meu maior combustível pra viver e encarar a vida, sabe? Mais do que livros, mais do que ficção, mais do que filmes, mais do que desenhos. E olha que eu amo todas essas coisas que eu acabei de listar, mas para mim a música é intrínseca, é vital e eu não acho que seja por acaso. Eu acho que a música tem esse poder, sim, entendeu? Tem uma coisa ali, né, que é diferente de outras formas de entretenimento, sabe? Eu acho que a música é algo mais universal e tal. Então por isso que eu gosto de falar, eu gosto de fazer as pessoas brisarem na questão musical e perseguir os seus gostos, descobrir o que vocês gostam, o que agrada a vocês, porque eu sempre fui assim, eu sempre estou buscando mais coisas que me agradam e me perguntando mais coisas a respeito do que eu já achava e hoje em dia eu posso estar achando diferente, então, né? Espero que vocês tenham curtido esse papo, provavelmente em breve eu vou estar trazendo, como sempre, mais conteúdo musical, falando mais ainda de música, né? Talvez me aprofundando mais em metal, em bandas específicas, em gêneros específicos, e como sempre trazendo a minha visão, como que eu me relaciono com aquilo lá, né? E é isso aí, já tô me embananando já. Então, sexta-feira tô de volta trazendo mais um programa sem contexto.